This call is now. Bom dia, meus amores. Estamos aqui mais uma vez. Vocês devem ter participado do primeiro quiz, né? Primeiro quiz que é de língua portuguesa. Amanhã nós teremos nosso quiz de matemática, tá? A gente tinha falado nos capítulos anteriores, nossos estudos anteriores, sobre os números decimais, como somar os números decimais, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bem? Sobre os números fracionários, as frações, tá bem? A gente vai falar um pouquinho e esse é o nosso tema de hoje, tá? Vou começar aqui a apresentação da nossa apostila virtual, onde a gente vai iniciar um novo capítulo, a gente vai iniciar o capítulo 13, tá? Já já começa a apresentação para vocês, tá bem? Prontinho, já iniciou. No nosso capítulo 3, nós vamos falar sobre fração, números fracionários, tá certo? Neste capítulo, vamos explorar esses números, os números em forma de fração, tá? E eles vão ter, ser diferentes representações. Eles podem representar a parte de um todo, tá bem? E vamos explorar também outros significados da porcentagem, da porcentagem que utilizamos no nosso dia a dia. A gente tem aqui um diálogo entre pessoas e aqui a professora fala que um quarto dos seus alunos faltaram por causa da gripe. O outro professor já dá exemplo que 10% dos seus alunos faltaram, também não vieram. Esses dois termos, ele vai representar quanto de um todo, tá? Aqui a gente não sabe o todo dos nossos alunos. Para isso, para a gente saber a parte de porcentagem, a parte de fração de um determinado, de um todo, a gente tem que saber a quantidade, tá? O todo para fazer a representação, tá? Fração nada mais é que a divisão, tá? Ou a gente vai ver aqui três formas, tá? Três diferentes significados. A gente vai ver aqui a relação entre todo, a fração como divisão e a ideia de razão. A gente vai utilizar essas três relações de parte para a gente identificar uma fração, tá? No primeiro aqui, a gente vai ter exemplo parte de um todo, tá? A gente vai ter exemplo aqui da nossa pizza, tá bem? Aqui nós temos uma pizza que foi dividida em 8 fatias. Nós temos um inteiro, tá? A pizza inteira. Ela por enquanto, a gente não precisa assim, a gente comprou uma pizza, ela não está dividida ainda. A gente tem 8 pessoas, então essa pizza, para ser a divisão, cada uma dessas pessoas tem que ganhar uma porção igual, tá? Cada um vai ter que ganhar uma porção igual. Então, aqui nós temos a divisão de 8. O 8 aqui embaixo vai representar o quê? Todo, tá? A divisão que esse todo foi feito, tá bom? E a parte de cima, vamos dizer que seja a parte de onde foi comida, tá? Que foi a parte que foi tirada daquele todo. Então, aqui eu tenho 3/8 de uma pizza. Ou seja, foi utilizado 3 partes de 8. 8 vai ser o total, vai ser o todo da divisão dessa pizza, tá? Isso significa essa daqui. Nós temos aqui a representação de bolas. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 de baixo vai representar a quantidade de quanto é que eu tenho no total. A parte vai ser, vamos pensar que seja a parte usada, tá? A parte retirada. Então, eu utilizei 3/8 dessa coleção de bola. Aqui a gente não vai usar objeto, a gente vai usar um círculo, tá? Esse círculo aqui também vai ser dividido, o todo vai ser dividido em 8 partes, tá? Cada parte vai representar uma parte de 8, tá? Se eu for tirar 3 partes, então vou representar pela fração 3/8, ou seja, eu retirei 3 partes de 8, ou seja, do todo. Esse todo, essa parte de baixo aqui da fração representa a parte onde o todo foi dividido. E a parte de cima, vamos pensar que seja a parte onde está sendo utilizado, o que foi retirado da parte do todo. Essa daqui é o pensamento de quê? Parte do todo.
A gente lembra que a gente tem mais duas para representar frações. A gente vai ver aqui o resultado de uma divisão por quociente. Outro significado da fração é o resultado de uma divisão. Nesse sentido, podemos relembrar que o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. E o resultado da divisão é o quociente. Veja os exemplos a seguir. Se a gente for lembrar um pouquinho, a gente vai lembrar dos números decimais, porque os números decimais nada mais é do que a divisão entre o denominador e o divisor. Não é isso? O dividendo e o divisor, né? Então, a gente vai pensar nisso, a gente vai ter o número decimal, aquele númerozinho quebrado, 0,2, 3,4, vai depender dos números que estão divididos, tá? E fração também vai ter essa questão da divisão. Só mais a gente não vai encontrar os números decimais, e sim os números vão ser representados em forma de fração. Nosso primeiro problema, o menino se pergunta, como dividir igualmente 3 folhas de papel para 2 pessoas? Se eu tenho 3 unidades de alguma coisa, eu vou dividir somente para 2, a gente vai ter uma fração, tá? Então, a gente vai dizer assim, que cada um vai ficar com uma folha inteira e a metade da folha. Essa metade pode ser representada pelo número 1 por 1,5 ou 0,5. Lembra que o 0,5 ele também vai ser representado a metade de um todo? Mas aqui a gente vai usar somente números fracionários, somente a fração. Então, aqui nós estamos dizendo o seguinte, que aqui ele pode representar uma folha e 1,5, cada pessoa vai receber uma folha e 1,5, ou também pode ser representado, olha só, eu tenho 3 folhas, vou dividir para 2 pessoas, ou seja, 3,5 que será dividido, ou seja, cada pessoa vai receber 3 sobre 2, 3,5 dessa folha, tá? Nós temos o próximo aqui, ó. É o mesmo exemplo, só que uma numeração diferente. Vamos pensar, como eu irei repartir 5 fatias de pão de forma entre 5 pessoas? Aqui é a mesma coisa, ó. Como é que a gente vai representar a fração? Ó? 5 fatias vai ser o de cima e 4 vai ser a questão que cada pessoa vai receber de uma fatia que vai sobrar, cada um vai receber uma partezinha. Olha só, essa última fatia foi dividida em 4 partes, porque é a quantidade de pessoas que eu estou repartindo. Então, vamos pensar assim, olha, 5 é o total das fatias, e cada pessoa dessa fatia vai receber, vamos dizer assim, 5 quartos de pão. Essa seria a nossa representação também dessas fatias, tá? E por último, nós temos a razão, tá? Por fim, vamos analisar agora essa ideia de razão. Na razão, a gente vai ter essa proporção. Ela vai parecer com aquela questão do todo, tá? De uma parte que está sendo utilizada do todo. No caso aqui, o total, o todo, vai ser as minhas 8 mulheres. O que é que o nosso exemplo está dizendo? Que a cada 3 mulheres, em cada 3 mulheres, 3 em cada 8 mulheres, ou seja, de 8 mulheres, 3 não têm carteira assinada, tá? Então, a parte de baixo representa o todo, tá? Que a cada 8 mulheres, 3 não têm carteira assinada. Então, 8 é o meu todo. E essa parte aqui, vamos pensar que seja a parte utilizada, tá? É a parte que representa das 3 mulheres que não têm carteira assinada. A razão ela vai se parecer um pouco e muito, vai ser muito semelhante à questão da parte do todo, tá bem? E vocês irão caprichar nas atividades, irão fazer exercícios para avaliar e também para aprender um pouco mais sobre esses exercícios aqui. Olha só, nós vamos ter esse primeiro exercício resolvido aqui. Nós temos aqui os exemplos e nós vamos procurar as frações que equivalem a esses exemplos, vamos dizer assim, a representação. Juliana comeu uma fatia da pizza
é representada ao lado. Qual fração representa a parte que Juliana comeu da pizza? Nesse caso, ela quer saber a parte de um todo. Então, eu vou contar quantas partes essa pizza foi cortada, tá? Foi cortada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa pizza foi cortada em 8 partes e eu só utilizei somente uma parte. Dentre as frações aqui colocadas, nós temos o item B, olha só. Uma parte foi utilizada de 8, ou seja, de 8 partes eu comi uma. Então, a fração que representa o primeiro exemplo é o item B, tá? Vamos para a segunda situação problema. Lucas quer dividir uma maçã com 4 crianças. Qual fração representa a divisão que Lucas representará? Olha só. Lucas quer dividir uma maçã para 4 crianças, tá? Olha só, uma maçã, a representação de uma maçã, e quantas crianças Lucas quer dividir? Para 4. Tá aqui a representação da fração, tá? Então, o segundo exemplo vai representado pela fração que tem no item C, tá? Agora vamos analisar a terceira situação problema. A diretora da escola de Gustavo realizou uma pesquisa com 7 alunos. 7 alunos é o quê? É o meu todo. Olha só aqui, ó, o meu todo aqui embaixo. E os dados mostram que 2 deles preferem aula de educação física. Qual a fração representada? Qual a fração que representa a relação entre os alunos que preferem aula de educação física e o total dos alunos entrevistados? Aqui, vamos falar que aqui é a questão da razão. Lembra que eu falei que ela se assemelha com a parte de um todo? Sim. Então, se ela se assemelha, a gente vai procurar os números que a representam. Olha só, 7 é a quantidade de alunos que foram entrevistados. Então, 7 é o meu todo. E esses 2 aqui significam o quê? Que dos 7 entrevistados, 2 gostam de aula de educação física. Então, a fração que representa esse problema são 2/7, tá? 2/7 desses alunos gostam de aula de educação física. É muito legal. Nessa questão da fração, a gente vai treinar um pouquinho mais nas nossas atividades das páginas, tá? Da página 30 e 33 e da página 34, tá? Essas são as novas atividades para casa, tá bem, meus amores? Essas são as atividades que a gente viu, que a gente vai vendo hoje. Amanhã a gente vai se encontrar no nosso quiz de matemática. E espero por vocês amanhã. Não esqueçam de responder as atividades e mandar-me na plataforma. Quero desejar para vocês bons estudos.